Glória a Deus. Eu quero dizer alguma coisa a mais. Sabemos que o ano, ao mesmo tempo que tem sido uma bênção, um livramento para muitos, mas para outros não. Eu estive hoje com minha esposa fazendo uma compra no Atacadão, e quando, assim, está até difícil às vezes reconhecer os irmãos por causa da máscara, mas uma irmã nos reconheceu, e ali ajudando ela e conversando, ela abriu seu coração. Ela é daqui do Templo Sede, está passando uma fase muito difícil, em família, enfermidade, muito difícil. Então, nós estamos terminando o ano e sabemos que muitos irmãos ou irmãs estão viúvos. Muitos partiram. É uma nova realidade. Glória a Deus que nós sobrevivemos e estamos aqui louvando a Deus. Mas, irmãos, ninguém sabe o amanhã. Então, vamos continuar firmes, servindo ao Senhor com alegria e sabendo que não somos nada. É o que diz o Salmo 39, que eu quero deixar com a igreja. Verso 4 a seguir. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra, na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, ó Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões e não me faças o opróbrio dos loucos. Glória a Deus. Só resta uma coisa, como o salmista chegou numa conclusão. Se os irmãos observarem o Salmo 38, vai ver que ele estava numa grande dificuldade. E no Salmo 39, ele abre o seu coração, dizendo que ele entendeu isso. E depois de tanto falar e pedir a Deus para fazer ele entender o quanto ele era frágil, eu acho que todos nós já entendemos que não adianta ter estudo, não adianta riqueza, não adianta dinheiro, nada disso parou de pé diante desta enfermidade. O melhor país do mundo, o mais rico, mais científico, mais avançado, que é os Estados Unidos, já passou de 300 mil mortos e vai chegar a 400 mil. Viu, irmãos? O Brasil está chegando a 200 mil e não houve seleção de pessoas. Foram negros, ricos, pobres, bonitos, feios, homens, mulheres e etc. Então, todos nós somos frágeis e somos sobreviventes. Louve a Deus porque você chegou no fim do ano e você é um sobrevivente. E sirva ao Senhor com alegria, com dedicação, sabendo que pessoas melhores que você foram recolhidos e estão na glória, mas Deus está te dando uma oportunidade. Aleluias, glória a Deus. Então, a conclusão é: o que espero eu? A minha esperança está em Ti, Senhor. Irmãos, não resta mais nada. A nossa esperança é o Senhor. Glória a Deus. E concluindo, eu quero dizer algo que eu gostaria, fiz um propósito com Deus de dizer isso na primeira vez que eu estivesse falando à igreja. E essa é a minha primeira oportunidade. Em igreja, porque eu já falei na reunião de obreiros. Mas, irmãos, eu estava no interior, dirigindo igreja, e eu estava meditando o Salmo 89, e Deus falou comigo claramente, falou muitas coisas, e me mandou vir a Cuiabá na época, e eu vim, e eu me encontrei com o pastor Sebastião. Quando eu meditava no Salmo
no Salmo, desculpa, irmãos, o Salmo 89, não sei, parece que eu disse outro número. No Salmo 89, eu estava meditando, e Deus falando comigo, me revelando muitas coisas. E quando eu cheguei no verso 48, diz assim: que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Deus falou comigo, pastor Silas, que recolheria o pastor Sebastião. E eu vim a Cuiabá, e eu estive com ele, na época. Todo mundo que tinha intimidade com o pastor Sebastião sabia que ele não aceitava conversar esse tema de morte e nem de idade. E eu não falei abertamente, porque era muito difícil falar isso. Mas naquela conversa com o pastor Sebastião e a irmã Nilda, eu disse: pastor, Deus me mandou eu te dizer que o substituto é o pastor Silas. Deus me mostrou isso. Irmãos, e os profetas estavam dizendo que o pastor Sebastião não morreria, todo mundo sabe disso. Aqui foi profetizado muitas vezes. E Deus me dizia que eu levaria, e que Deus colocaria. Eu fui no pastor Sebastião e disse: pastor, Deus manda dizer que o homem é o pastor Silas. A irmã Nilda ainda fez um sinal para mim e disse: ainda não é tempo. Mas eu tinha essa convicção. Quando foi nomeado o pastor Silas, eu louvei muito a Deus. Houve algumas dificuldades, mas eu tinha essa convicção. Os irmãos que pertencem ao grupo de obreiros da sede sabem que lá dos Estados Unidos eu estava sempre conversando e explicando algumas coisas e acalmando, porque eu tinha essa convicção. Conversei com muitos particularmente, e Deus confirmou a sua palavra. E naquele dia, quando eu estava conversando com o pastor Sebastião sobre esse novo tempo de Cuiabá, Deus havia me dado essa palavra, e eu li ela para o pastor Sebastião. Eu li 3 referências bíblicas, mas eu não vou citar mais nada aqui, eu quero resumir com essa. Ele diz: pastor Sebastião, e Deus manda dizer que este será o tempo do pastor Silas. Eu quero, pastor Silas, deixar esta palavra com o senhor e com a igreja. Isaías 33, versículo 6. E eu creio nisso, irmãos. Diz aqui: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Deus me deu essa palavra 2 anos antes do acontecimento. E eu disse: pastor, e o que Deus manda dizer é que no tempo da administração do pastor Silas será um tempo de prosperidade, um tempo de muita salvação de almas, um tempo de crescimento para a igreja. Irmãos, vamos crer que esse tempo chegou. Glória a Deus. Eu sei que estamos ouvindo muitas coisas novas acontecendo, muitos milagres acontecendo, muita gente feliz com a administração, pastor Silas. Então, o tempo de Deus na sua vida é um tempo de estabilidade, um tempo de abundância de salvação, um tempo que Deus te usará em sabedoria e ciência, na administração, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém, igreja? Quantos creem nisso? Amém? Em nome de Jesus. Vamos crescer, vamos prosperar, vamos ver muitas almas, e as missões vão fluir muito mais. Em nome de Jesus eu creio nisso. E eu estou indo para a missão muito feliz, sabendo que eu estou na direção de Deus. Ore por nós, por esse tempo de preparação. Deus abençoe, e desde já um feliz e abençoado 2021. Glória a Deus.
Quem pode glorificar a Deus? Realmente isso é uma situação complicada, a gente não pode, eu não toco nesse assunto. A irmã Nilda, minha mãe me falou sobre isso, mas eu preferi ficar bem quieto. Porque, na realidade, até hoje, eu estou muito assustado com tudo, estou fazendo a obra de Deus em obediência. E tudo quanto Deus tem me ordenado eu tenho feito, mas eu separei essa parte, deixei ela à parte, comigo e com Jesus, porque se misturar não vai dar certo. Talvez a gente não consiga fazer nada, né? Foi algo muito difícil, para mim até hoje está muito difícil. Alguém pensa, pastor Silas, sou tão forte, costumou, não, eu não sou forte. Forte é o Senhor na minha vida. Uma coisa que eu sei fazer é obedecer. Toda a vida obedeci pastor Sebastião, em tudo, os obreiros do Estado sabem disso. Obedeço a Deus na íntegra, aquilo que Ele manda eu fazer eu faço. Eu não olho para os lados, não olho para a posição, não olho se eu tenho amizade ou se não tenho. Eu sei separar as coisas, tudo separadinho. Mas eu sei que a igreja ora por mim. E eu careço das orações da igreja para que possamos continuar servindo a Deus assim, para que eu não